Olá! Que delícia vocês aqui juntos de novo comigo para mais uma live. E o tema de hoje é a consulta pediátrica pré-natal. Eu sei que muita gente estranhou isso, porque assim, é um tema que a gente não. O celular saiu. É um tema que a gente não costuma falar muito. Muitas pessoas desconhecem que existe essa consulta pediátrica pré-natal. Mas não é um assunto de hoje. A consulta pediátrica pré-natal foi instituída desde 1984, ou seja, mais velha que eu, né? E ela é de extrema importância, mas muito mesmo, e eu vou explicar para vocês agora o porquê. Nos últimos 25 anos, a gente tem visto em todas as classes sociais uma terceirização dos cuidados com a criança. Isso não quer dizer que a gente esteja tendo pais piores, mas por causa da questão dos cuidados com a criança do trabalho e as distâncias, né, que tem aumentado, a gente tem aí as famílias cada vez mais morando longe dos familiares e amigos, a necessidade das mães trabalharem também, a distância de pessoas de uma rede de apoio que possam aproximar e, inclusive, dos próprios pais de convivência com outras crianças. Então, a gente tem sim tido pais despreparados, né, que não conviveram com outras crianças, que não sabem cuidar de outras crianças e que precisam que outras pessoas os ajudem a cuidar. Então, nessa primeira consulta com o pediatra, o pediatra ele ajusta alguns pontos aí. E ela já serve também como um canal de apoio e de conhecimento com o próprio pediatra. Porque a maioria das famílias não tem um pediatra antes do parto. E aí? Como é que a gente faz? Gente, quando a mãe ainda está gestante, essa família ainda está gestante, que ela está tendo tempo para procurar algumas coisas, é o melhor momento para que ela procure um pediatra. Porque a mãe vai estar calma, ela vai estar focada naquilo, ela não tem nada que lhe tire a atenção, vai ter o bebê chorando, toda aquela questão do puerpério, dos hormônios e do cansaço. Então é muito importante que essa procura seja feita antes. E outra, dá tempo de você saber se aquele profissional que você está procurando, ele vai ser o adequado para sua família. A gente tem uma coisa que a gente chama relação médico-pediatra. E essa relação, médico-pediatra, vê? É médico-paciente. E eu brinco que é pediatra-família, porque o pediatra ele não cuida só da criança, ele tem que assistir toda a família. Então é a hora de você ver se os seus valores estão alinhados com o do profissional, se as personalidades de vocês combinam. Igual, não é que às vezes um profissional seja melhor ou pior que o outro. A gente tem muitos bons profissionais, mas a gente tem perfis diferentes de profissional. Então, às vezes, não bate, o sangue não bate, né? Já tiveram pacientes que não gostaram de mim, assim como já tem pacientes que é difícil você chegar, é difícil você conversar, porque eles têm uma postura diferente frente às situações. Então, é muito importante que vocês estejam se conhecendo. Assim como também entender os horários de atendimento daquele pediatra, os canais de atendimento que ele disponibiliza para uma urgência, né? Como que funciona, se ele também dá plantão, quais as outras especialidades dele, o que te interessa, na verdade, né? É muito importante, gente, que nessa primeira consulta sejam alinhados esses fatores. O pediatra ele vai querer entender os fatores religiosos, como é que é a dinâmica da família, como é que é o trabalho, para estar orientando e reconhecendo fatores de risco, fatores que possam comprometer a criança, já está alertando sobre essa questão de segurança em casa, animais, como é que vai ser esse convívio e tudo. Então é bem importante que estejam sendo feito isso. E a mãe não esquecer de levar o cartão da gestante e o plano de parto.
Lembra que a gente falou sobre essa questão do plano de parto na outra live? Que a gente citou o parto normal, o parto cesáreo, o parto humanizado. Para quê? Para que o pediatra entenda como é que vai ser a dinâmica do parto, para que ele veja se tem fatores de risco nessa gestação que podem influenciar na criança. E aí já vai estar orientando os pais sobre a dinâmica da maternidade que eles escolheram, como é que vai ser a questão da equipe, a previsão de alta, se a gente vai precisar fazer exames complementares nessa criança, dependendo dos exames da mãe. Se a gente vai ter aí um risco, às vezes, de incompatibilidade, um risco aumentado de icterícia, né, que é aquele amarelão, ou se tem que colher sorologias do bebê logo ao nascimento, e discutir, inclusive, conhecendo a história da família, por exemplo, qual tipo do teste do pezinho nós vamos ter que solicitar. Se pode fazer o do SUS mesmo, né, ou disponibilizado pela rede pública, ou a gente precisa de um teste mais ampliado, aqueles testes mais que veem mitocondriopatias, doenças mais raras, mas que podem ter um fator familiar. A gente vai abordar também a questão da amamentação, as dicas de amamentação, se essa mãe é uma mãe que quer amamentar, reforçar a questão do aleitamento, o que que essa mãe vai encarar aí naquele primeiro momento, porque como a gente falou na live do leite fraco, se existe leite fraco, é difícil. E se a mãe ela tá com uma cabeça voltada para que a amamentação é assim, o bebê nasceu e vai mamar, ela vai ter umas expectativas falsas em relação a isso, ela vai ter mais dificuldade de aceitar que podem existir complicações e dificuldades iniciais nessa amamentação. Então a gente já vai estar ajustando pega, posicionamento. Obrigada aí, galera que tá falando que tá amando. Podem ir mandando as perguntas, mandem os comentários que eu vou interagir com vocês no final. As dificuldades que a gente pode estar enfrentando e também vamos reforçar, por exemplo, a mãe fala, mas como que eu vou saber se esse meu leite está sendo suficiente ou não? Então, nessa primeira consulta, ele vai reforçar os sinais de alerta. Ó, se você vê que seu bebê, por exemplo, ele não está fazendo xixi numa frequência adequada, ou a fontanela, né, que é a moleirinha, tá baixa, a saliva tá grossa. Então, são sinais que você tem que observar para uma possível desidratação. E a gente vai falar muitas vezes sobre o que é fisiológico do bebê naquele primeiro momento. Eu vejo muitas mães que procuram pronto-socorro com recém-nascidos por coisas que são esperadas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas querem ir? Gente, quem que quer ir para um pronto-socorro lotado? Né? Elas fazem isso porque elas não sabem, elas não foram orientadas, elas não tiveram essa orientação. Antigamente, quando as mães, as avós não trabalhavam, a gente tinha a família toda morando junta, então todo mundo se dividia nos cuidados com o bebê. E para a mãe moderna, para a mãe de hoje, é muito difícil isso, porque ela está sozinha. A gente vê que muitas mães, os pais voltam a trabalhar aí com 5 dias, então elas estão longe, não tem essa rede. Então elas desesperam, porque para elas, às vezes a gente fala, é normal, mas como que isso é normal? Então, essas questões já vão sendo abordadas aí nessa primeira consulta. A gente orienta sobre as cólicas, né? O que que é normal, o que que é a cólica e quando a gente desconfiar que não é cólica, diferenciar a cólica do reflexo gastrocólico, que é fisiológico. E se a mãe também, a gente fala muito da amamentação, mas tem aquelas mães que não podem amamentar. Então, essas mães que não podem amamentar, a gente já vai estar aí rastreando se tem história familiar de alergias e direcionando o melhor complemento, a melhor fórmula que esse bebê vai usar. Então, a gente vai também estar orientando o uso das mamadeiras e das chupetas mais adequadas para a idade do bebê. Reforçar os cuidados com a higiene do bebê, né? Os produtos que ela vai ter que usar aí no banho, como que ela vai dar esse banho, temperatura da água, segurança na hora do banho, que a gente vai abordar depois em um momento futuro. Então, os produtos de higiene, tem que usar shampoo, pode usar perfume. E para proteger dos mosquitos, pode usar repelente, como é que faz? Então, a gente vai estar tendo toda essa segurança, desde questão de segurança do berço,
que pode ou não ser usado, a questão do quarto, como que a gente pode começar essa rotina do bebê, o uso das chupetas, se pode ou não podem ser usadas, as medidas de segurança em casa e do transporte veicular, você tem que pensar, você já tem que se preparar para tirar esse bebê da maternidade. Então, como que ele vai sair da maternidade até em casa? A vacinação, porque é muito importante eu reforçar aqui com vocês, gente, que em cada estado, às vezes cada cidade mesmo, em algumas a vacina da hepatite B, ela é aplicada logo na maternidade, em outras ela é feita no postinho. Então, já conversa-se sobre isso, em que momento essa vacina tem que ser aplicada. Tem reação? Quais são as reações esperadas? Eu tô falando, gente, lembra que é da consulta pediátrica, pré-natal, não é a consulta de rotina. Nas consultas de rotina, a gente sempre vai orientando cada vacina, cada reação que é esperada. Tem vantagem entre as vacinas do SUS, as vacinas da rede privada, né, da rede particular. E a gente também vai conversar um pouquinho sobre a rotina da maternidade, mas essa rotina que eu tô falando agora é a rotina do bebê. Então, assim, quais são os procedimentos que vão ter que ser feitos com o meu bebê, né? É um bebê, por exemplo, se é uma mãe diabética ou que teve uma diabetes gestacional, então a gente vai conversar aí sobre a necessidade de fazer os testes de glicose, né? De horário, explicar para a mãe como é que é feito, qual que é o valor, qual que é a importância. Se é um bebê que a mãe tem incompatibilidade BO, o que ela tem que ficar de alerta em relação à questão da icterícia. Os testes da orelhinha, tem algumas maternidades que já são feitos na maternidade, outras tem que agendar depois. O teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, como é que funciona isso, né? O teste da linguinha, a coleta do teste do pezinho. Então, são muitas informações. Agora, você imagina uma mãe que tá com o bebê e toda aquela questão, cansaço, mamando e tudo, e tem que reter todas essas informações logo no momento da alta. Acabou de parir, acabou de ter o parto dela, tá com o bebê lá, e ela tem que falar isso tudo, ou às vezes nem tem essas informações no momento da alta, ela vai ter aí na primeira consulta com 7 dias depois, já passou o tempo, a consulta final de tarde, tem que colher o teste, então assim, é muito importante. A Karina tá falando que maravilhosas as informações, obrigada, Karina. A Gisele tá falando parabéns pelo esclarecimento, obrigada. Tô aqui também com a Thaís, a Francine, minha vizinha sumida, oi! A Georgia, Elisa, Andressa, Sara, Patrícia, um beijo para todo mundo. Jéssica é mamãe de um paciente que eu atendi uma vez também, uma história muito bonita dela. Prazer, Jéssica, você tá aqui com a gente. E então, a gente vai ver essa questão das particularidades do pré-natal, dos fatores de risco. E, como eu falei, a mãe e o pai vão estar calmos. É importante, nessa primeira consulta, que todas aquelas pessoas que vão estar envolvidas nos cuidados com o bebê, elas estejam presentes, porque elas vão compartilhar desses cuidados, né? Eu falo assim, a questão da rede de apoio. Se é uma cuidadora, a tia, a babá, o pai, a prima, ou a irmã, adolescente, então a gente tem que orientar toda aquela família, porque todos eles vão estar na função, eles vão ter que agregar a rotina, eles vão ter que fazer parte da rotina. E é muito importante, gente, que vocês conheçam. Eu vou fazer um adendo aqui. Muitas vezes as famílias só conhecem o pediatra que vai participar do parto na hora do parto. E é muito importante que vocês conheçam esse pediatra antes. Se for o pediatra que está no plantão, procurem saber sobre a equipe, porque a gente tem aí, como eu falei que na chamada, a gente tem um minuto de ouro. O que é esse minuto de ouro? O minuto de ouro, gente, é o primeiro minuto que determina profundamente e impacta em toda a vida dessa criança, até na vida adulta. Porque é o momento que o pediatra tem para reconhecer, a partir do momento que o bebê nasce, que
aquela criança pode ir para o contato pele a pele com a mãe, ou ela tem que ir para o berço aquecido e realizar manobras aí de reanimação ou assistência ventilatória, né? Assistência respiratória. Então, assim, se essas manobras não são iniciadas nesse primeiro minuto, a gente pode ter sequelas de asfixia, anóxia, paralisia cerebral que vão repercutir por toda a vida. E eu acho que o adequado para aquelas pessoas que podem escolher é que seja o pediatra da criança, que vocês tenham uma ligação. Porque pensa, você faz todo o preparo para o parto, você faz toda a assistência, e aí esse pediatra é um desconhecido. Então você tá lá com a sua família, você tá lá com as coisas e você não conhece, é uma pessoa completamente alheia à situação. Você não sabe do preparo, então quebra o clima, né? Um pouco, se essa dependendo da postura da pessoa. Então, assim como, igual eu falei, daqui tem a questão dos perfis. Assim como, e por exemplo, eu sou mais de abraçar, de acolher, de estar. Então, às vezes as pessoas são mais seguras, então elas não gostam de alguém que não quer o contato. Então, tudo isso tem que ser conversado. Se você não tem tempo, toda aquela programação que você fez em relação ao seu parto, ela pode ir por água abaixo. Não que a pessoa seja um mau profissional, mas tem casos, né, que a gente tem que saber. Por exemplo, aquele pediatra que assiste minha criança ambulatorialmente na puericultura, ele é capacitado para fazer a reanimação neonatal? Ele sabe? Ele tem experiência em sala de parto? Porque tem muitos casos, olha, igual teve um caso que aconteceu que o pediatra é bam, bam, ele é muito bom na puericultura, ele é um clínico excepcional, mas ele foi assistir um parto e deu mal, porque ele não sabia fazer a reanimação, não conseguiu entubar a criança e corre para anestesista, corre para UTI, ainda bem que esse serviço tinha lá dentro. Então, assim, você tem que saber a capacitação do profissional que está te assistindo, né? E é muito, como eu falei, é uma repercussão importantíssima na vida da criança e da família. Assim como a gente tem também que reconhecer fatores de risco que podem levar àquela gestação. Por exemplo, a gente tem obstetras incríveis. A maior parte dos obstetras são incríveis. Eu falo que pediatra, obstetra, médico no geral, a gente tem toda a profissão, tem os bons, tem os ruins. Mas mesmo o obstetra incrível, ele pode não saber de algumas complicações em relação à criança, que eu falo assim, questão do segmento. Por exemplo, a gente tem protocolos de algumas sorologias que a família depois na volta vai ter que ficar 10 dias tratando, como é a questão da sífilis, né? Se a criança tem algumas alterações. Então, imagina, se a família está desavisada, aquele pai vai voltar ao serviço em 5 dias, tem outra criança para cuidar, essa mãe tem que ficar internada, porque quem que vai cuidar desse bebê junto? Então, assim, tudo isso tem que ser discutido e é melhor que seja antes do parto, que a gente reconheça esses fatores antes do parto. E eu tenho até algumas histórias muito importantes para falar para vocês, que eu falo assim, que é bem importante estar compartilhando isso com vocês. A gente tem uma procura muito grande dos serviços de pronto atendimento, né, dos prontos socorros. Por que que a gente tem essa procura? Porque a gente não tem um pediatra para chamar de seu. E aquele pediatra do pronto-socorro, ele não vai estar acompanhando aquela criança. Ele não conhece a dinâmica da família. Ele não sabe, por exemplo, ele não vai olhar a criança no outro dia ou não pode acompanhar. Então aí, às vezes, gente, a gente tem o uso de muitas medidas desnecessárias, exames, antibióticos, medicações, que elas não precisam estar naquele momento, elas não precisam ser usadas naquele momento. Mas como aquele médico não pode acompanhar, ele não consegue acompanhar, ele não conhece a criança, não conhece a história, não conhece a família, ele precisa lançar mão desses artifícios, porque depois como é que faz? Como é que a gente vai, se essa criança complicar ou se der o segmento, entendeu?
E assim, como eu falei, é importante que a mãe esteja preparada para o puerpério, que a família esteja preparada para o puerpério. É crucial na vida da criança e da família que o pediatra que assista o parto, ele seja um bom pediatra, ele seja um bom profissional, que ele saiba da reanimação neonatal, que ele saiba dos fatores do parto, que ele esteja preparado para o que vai vir e que ele prepare a família para esses primeiros momentos. Vocês já pensaram, por exemplo, a icterícia, o amarelão, né? Se ela impregna no cérebro, ela pode se acumular no cérebro dependendo do nível. Então a gente também vai ter repercussão. Se essa família não é orientada e ela demora, ela procura, não, vou ficar dando banho de sol, ela procura tardiamente, essa criança já pode ter sequela. E tem algumas histórias que são que me marcaram muito. Teve uma, foi de uma mãe, foi um casal, na verdade, que eles me procuraram o bebê estava com uns 10 dias de vida já. Foi no consultório quando eu tinha lá, quando eu morava no Tocantins. E essa família, né, me procurou. A mãe estava desesperada, ela estava aos prantos, ela estava assim, você via que aquela mãe, ela estava fora da casinha. Não era só cansaço, ela estava estafada e ela estava muito nervosa. Então, assim, foi uma consulta que me consumiu e consumiu a família, porque tinham muitos aspectos que tinham que ser abordados antes de eu examinar o bebê. Então, ó, toda essa questão da orientação, da mamada, de adequação da pega, de peso, de história do pré-natal, e o bebê chorando, a mãe cansada. E ela falou: "Mas eu só quero saber se meu filho tá bem, se o peso tá bem". Eu falo: "Mãe, mas eu preciso saber dos dados dele para poder entender o que está acontecendo, para poder te falar se o peso dele está adequado ou não, se ele está ganhando peso bem, o que tem para a gente esperar". Então, já estava estressante a coleta de informação, né? Porque a mãe, ela estava relutosa em dar, ela estava cansada. E quanto mais eu perguntava, mais ela se estressava. E eu lá tentando entender e tentando não, eu entendo isso, né? A gente está preparado para isso, a gente lida com isso diariamente, mas eu tentando explicar para ela, fazer com que ela entendesse a importância dessas informações. E aí, no segundo momento, quando eu passei para o exame físico do bebê, eu vi que o bebê ele estava com a faixinha abdominal, né? Que é aquela faixinha que antigamente usava muito por causa da questão do umbigo. E já quando eu mexi com a faixinha, eu vi que ela estava com um cheiro mais forte. Aí eu já pensei assim comigo, não, deu mal, né? Porque a infecção do coto umbilical é um dos problemas mais graves que acontece, assim, nesses primeiros dias. E aí, quando eu pensei da questão da infecção do coto umbilical, eu abri a faixa e, para minha surpresa, não era nem a infecção. O coto umbilical estava cheio de fumo. E ela tinha sido orientada por uma vizinha a colocar o fumo lá, né, um emplastro, vamos falar assim, com óleo, para cicatrizar mais rápido. E tava com sinal inflamatório. Então eu falei assim: "Mãe, por acaso você chegou a medir a temperatura desse bebê? Porque assim, eu tô achando que o coto infectou, o coto umbilical infectou por causa da questão do emplastro, né, que você colocou, do fumo". Aí ela já me olhou assim: "Você tá falando que eu fiz mal pro meu bebê?" Falei: "Não, mãe, não quero falar que você fez mal. O emplastro pode ter provocado infecção. Teve alguma questão? Você achou que ele estava mais quentinho?" Ela: "Eu achei que ele estava mais quentinho, mas eu não medi não, porque eu não tenho termômetro". Aí eu fiquei calada, né? Porque eu sabia que se eu falasse pra ela que ela não tinha termômetro naquela hora, tipo assim, como que você teve um bebê e não tem um termômetro? Eu ia ser comida viva. E aí eu falei assim pra ela: "Mas e aí? O que você fez?" Ela: "Eu dei uma bandinha de AS infantil". Gente, eu juro por Deus, eu respirei fundo. Eu falei assim: "Mãe, a gente não usa essa infantil para febre, muito menos em recém-nascido. Até porque como é que você vai dar uma bandinha de um comprimido para um recém-nascido? Que como é que você vai calcular essa dose?" Então, aí pronto. Quando eu falei isso, ela já surtou, saiu mesmo, começou a gritar comigo, que eu tava falando que
ela estava matando o filho dela. Eu falei, mãe, não tô falando isso, é diferente. Então, assim, gente, imaginem quantas situações nessa consulta poderiam ter sido prevenidas se tivesse tido essa orientação nessa consulta pediátrica pré-natal. Essa mãe estaria orientada sobre o que fazer em caso de febre, ela estaria orientada sobre os materiais que ela tem que ter do kit do bebê, que são essenciais, né? Questão da maternidade, do kit lá da maternidade, do enxoval. É até ideal que a consulta seja feita antes do enxoval ser comprado, da 32ª, né? Nos últimos 3 meses da gestação. A questão dos cuidados com o coto umbilical, a mamada. Então, essa mãe não estaria estressada, ela não estaria assim. E por mais que a gente não tivesse, por exemplo, se ela tivesse calma e ela não tivesse gostado de mim, ela poderia ter tido a oportunidade de procurar um profissional que tivesse uma relação que tivesse um jeito que ela gostasse, né? Que pudesse alcançar ela de uma forma melhor. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse feito essa consulta no pré-natal, a gente teria se dado bem. Porque o problema aí foi o boom que tinha acontecido. E a gente sabe que essas questões elas podem ser evitadas. E sem contar, gente, na segurança da criança. Imagina quantos riscos esse bebê não foi colocado. Não é que essa mãe quis colocar o bebê em risco, ela não sabia. Vocês não são obrigadas a saber de tudo, mas vocês têm que buscar essa informação. Então, esse bebê podia ter morrido. Ele podia ter morrido de infecção, que a sepse, o bebê, ele é muito... a imunidade dele é muito baixa, ele tem uma deficiência, né? Então, a sepse, ela vai muito rápido. E esse umbigo podia ter evitado essa contaminação. Esse bebê, ele podia... a mamada, a pele, eu esqueci de falar que ele estava cheio de lesões também infectadas. E a questão da febre, imagina o AS infantil. Então, a gente tem vários fatores de risco aí que que podiam ter matado essa criança. Assim como eu vejo várias mães que procuram várias vezes o pronto-socorro, lotado. Ficam 2, 3 horas na espera por causa... Ah, doutora, mas o nariz dele tá roncando. Eu acho que ele tá gripado. Ou ele fez xixi, ficou uma manchinha de sangue na fralda. E muitas vezes não é sangue, é o que a gente chama de cristal, que recobre a bexiga do bebê, então é normal, mas não é sangue, é uma coloração alaranjada, meio rosada. Então, assim, imagina os riscos que esses recém-nascidos estão sendo expostos. Então, eles estão sendo expostos à contaminação de várias crianças doentes numa sala de espera fechada, né? Ao estresse, à questão materna, de contaminação. E outra, lembra que o profissional do pronto-socorro, muitas vezes, gente, ele só vai conseguir falar para vocês que aquilo é normal ou não é normal. Ele não vai ter tempo ou disponibilidade naquela hora, às vezes, para conseguir orientar adequadamente todas as dúvidas que vocês têm. A consulta de urgência, ela é uma consulta para tratar uma queixa, né? A gente não consegue fazer essa questão. A Cecília tá falando aqui, cheguei só agora aqui. Obrigada pela presença, antes tarde do que nunca. Obrigada. A dupla Forever, Maitê Marina. A dupla, vem cá, dupla, dá um oi, vem cá. Não tá a dupla. Minha dupla. Olha aqui, gente, quem sabe faz ao vivo. Um beijo. Ela tá aqui, tá comentando aqui no canal do YouTube, coisa mais linda. Então, assim, é muito importante que a gente esteja fazendo essas questões e acertando tudo isso antes, para a segurança da família e principalmente diminuindo os riscos de morte dessa criança no primeiro momento. Com recém-nascido, gente, quanto mais rápido, muito melhor. Porque, como eu falei, eles não têm imunidade, tem várias coisas que elas precisam ser tratadas com urgência, prevenindo aí impactos que podem causar e repercutir em toda a vida da família. Porque eu não falo só da criança, você tem que pensar que uma criança que fica com sequelas
ela vai ser uma criança que vai exigir uma adaptação da família toda, por toda a vida, né? Então a gente tem aí todas essas questões que precisam ser trabalhadas. Queria dar um oi aí para Sara, a Thaísa tá falando lindezas minhas, né? Bela assessora. A Anne, que é uma enfermeira incrível, trabalha com a gente na NEL. Então, é um prazer estar aí com vocês. Então, vamos reforçando, tem uma pergunta aqui, para não deixar de esquecer, que eu falei isso só no final mesmo. Então, quando que essa consulta deve ser feita? Nos últimos 3 meses da gestação, a partir aí mais ou menos da 32ª semana, e de preferência antes do enxoval ser comprado, para que a gente possa fazer as adaptações necessárias e evitar que vocês tenham gastos também desnecessários. Então deixem suas perguntas, comentem, marquem as mamães gestantes que ainda não sabem dessa questão da consulta, alertem sobre para elas a importância disso. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero que tenham gostado. E até a próxima. Um beijo!